Esta noite trouxeram as suas Bíblias. Levante sua mão e diga amém. Quem trouxe a Bíblia pode estar no formato impresso, rolo, digital, pergaminho, não importa a maneira como você trouxe a sua Bíblia hoje para a igreja. O importante é que você abra a sua Bíblia para a gente descobrir a vontade de Deus para nossas vidas através da santa e poderosa Palavra de Deus. Nós vamos até o livro de João, no capítulo 3, verso 8. João, capítulo 3, verso 8, você abre a Bíblia e mantém a Bíblia aberta. Abre o aplicativo e mantém o aplicativo aberto. Agora, fecha os olhos, abre o coração para a gente pedir a bênção de Deus para o estudo da sua santa e poderosa palavra esta noite. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque neste culto, esta noite, nós já ouvimos a Tua voz através de lindas canções, de um momento especial de oração, Te adoramos também através dos nossos dízimos e ofertas. Agora, Senhor, a Tua palavra está aberta, fala ao nosso coração, toca, Senhor, no íntimo do nosso ser. Nos encoraja, Senhor, a vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade. Que a Tua palavra nos alcance esta noite de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo pela internet, através do nosso canal no YouTube. São todos bem-vindos à Igreja da Faculdade Adventista da Bahia. Eu quero começar o tema desta noite. E o tema dessa noite é um sopro transformador. Eu já citei o texto para você. Possivelmente você já foi até o versículo 8 do capítulo 3 de João e já deve ter uma ideia sobre qual é o pano de fundo da temática desta noite. Porém, eu gostaria de, antes de entrar no texto, tentar trazer um pouquinho mais de clareza à sua mente e introduzir o tema de uma maneira que vai facilitar a nossa compreensão para o tema desta noite, ok? O texto de João, capítulo 3, verso 8, ele está no contexto de um diálogo. Jesus tem uma conversa com Nicodemos. Essa história é muito conhecida da Bíblia. Você sabe que Nicodemos foi ao encontro de Jesus, e ele foi durante a noite. E nesse diálogo entre Nicodemos e Jesus, há certamente uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia, que está no verso 16. Mas há também um diálogo muito profundo para falar sobre transformação, sobre nova vida, sobre uma nova história. Mas antes de ler o texto, é possível que você já assistiu esses dois filmes. Eles são dois clássicos, histórias emocionantes. O Caçador de Pipas e a história do garoto que inventou o vento. São duas histórias, são dois enredos que foram escritos para emocionar e são baseados em histórias reais. O que tem esses dois textos, esses dois filmes a ver com o texto bíblico desta noite e com a mensagem sobre o sopro transformador que eu gostaria de compartilhar com vocês? O fato deles falarem sobre vento. O Caçador de Pipas é um filme mais antigo. Nós temos vários nomes para pipa, não é? No Brasil, alguns chamam de papagaio, outros chamam de pipa, outros chamam de rabiola. Em alguns lugares a rabiola é a parte adicional da pipa, né? Mas em alguns lugares a pipa toda se chama de rabiola. Alguns chamam de arraia. Como é que chama lá na tua terra? Pipa, pipo, que mais? Algum nome bem diferente assim, não? Eu gostaria de saber como é que se chama lá no Rio Grande do Sul ou no Amazonas, nos extremos do Brasil. Eu até tentei encontrar esses nomes, não encontrei. Bom, eu gosto de pipas. Eu morei na zona leste de São Paulo e quando eu acordava muitas vezes pela manhã para ir para a escola, alguns amigos da rua já estavam empinando pipa. É uma atividade que ultimamente tem sido muito perigosa por conta do cerol que se passa na linha, né? Você já tem visto inclusive alguns acidentes com as linhas que eles usam para empinar a pipa, passando ali um cerol, que é uma cola com vidro na linha.
Porém, aquela imagem, eu morava assim, aqui estava a minha rua, e embaixo ali tinha um campo de futebol, várias casinhas, e eu gostava de ficar ali no portão, admirando os meninos ali do bairro empinando pipa. Eu trouxe algumas pipas aqui esta noite, e eu descobri que tem alguns garotos aqui que gostam muito de pipas também, né? Alguns garotos e algumas garotas. Mais precisamente eu quero chamar aqui 3 deles, o Fernando, o Lucas e a Emily. Fernando, Lucas e Emily. Eu tenho aqui 3 pipas, nós vamos fazer aqui um concurso. Olha aí. Muito bem. A Emily um dia desse contou o testemunho dela aqui pra gente, foi emocionante, assim, uma introdução. Aqui uma pipa para você, Emily. Amanhã à tarde você vai dar essa instrução para os aventureiros, como fazer, como empinar pipa. Ok. Quem é Fernando e quem é Lucas? Você é Lucas, você é Fernando. Ok. Você é de onde, Emily? Sou daqui da Bahia. Qual local? Morro de São Paulo. Morro de São Paulo. É muita humildade, né? Você é de onde? Morro de São Paulo. Eu sou de Bodocó, prazer. Lá tem vento? Muito. Pois é, lá em Bodocó nem vento tem. Chegou ainda não. Mas a Dilma prometeu, né? Estoura vento. Eu acho que a ideia dela era soltar lá no sertão. Mas tudo bem. Como é empinar pipa em Morro de São Paulo? Bom, porque lá tem muito vento, mas eu não me dava muita pipa no Morro de São Paulo. Isso na minha cidade onde eu nasci. Ah, que ok. é Valença. Ah, Valença. Ok, nasceu em Valença, também pertinho ali. Lucas, né? Fernando. Fernando, você é de onde? Sou da Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Só uma pergunta básica. Eu estive na Chapada Diamantina essa semana. Você já empinou pipa no topo do Pai Inácio? Não. Ainda não, gente. Mas como é que é empinar pipa lá? Qual é a sua cidade na Chapada? É Iramaia. 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 E lá você empinava pipa? Sim. E como é que você gostava de empinar suas pipas e tal? Tem alguma história interessante? Lá, geralmente, a gente coloca ela assim para baixo. Lá, como eu moro no interior, a gente empina nos campeões de futebol, para não atrapalhar os fios de energia. Aí a gente coloca ela para baixo e sai correndo, ela levanta e você vai dando linha. Ok. E você empinava pipa com outros amigos lá? Sim. Ok, muito bem. E você, de onde você é? De Bom Jesus da Lapa, Bahia. Bom Jesus. Tem algumas pessoas em Bom Jesus da Lapa também, né? Com certeza. E como é que era empinar pipa em Bom Jesus da Lapa? Lá é uma profissão. O negócio é regularizado. É regularizada. Rapaz, você vê que o nível vai ficando cada vez mais interessante. Sim, só uma pergunta. Lá em Bom Jesus da Lapa também é por época, porque lá em Bodocó, e onde eu morei também em São Paulo, é por época. Tem a época da bolinha de gude, alguns lugares bila, né? Tem uns lugares que chamam outros nomes diferentes, gude. Tem a época da bolinha de gude, tem a época do tacobol, tem a época da pipa, tem a época do carrinho de rolemã, né? Isso do passado, hoje não tem muito. Sim, isso. Não tem a época, porque lá não é uma cidade que venta, nem chove. Então, geralmente, quando sai um ventinho, a gente solta. Olha, então não venta muito em Bom Jesus da Lapa. Lá é vapor. Ah, lá é vapor. Mas qual é a época do ano assim que tem vento, só para a gente se preparar para um turismo? No meio do ano. No meio do ano. É a melhor época. Ok, muito legal. Uma curiosidade, você sabia que o interior da Bolívia é um dos melhores lugares do mundo para empinar pipa? Venta todos os dias do ano em uma velocidade muito constante. Então imagina você poder ali controlar a sua pipa. Algum de vocês tem uma história assim legal sobre empinar pipa? Talvez uma história, um momento especial, quando você conseguiu cortar a pipa de um colega? Meu irmão teria. Seu irmão teria algumas histórias. Ok? Você tem, Emily, uma história? Vamos lá, vamos então de Morro de São Paulo para o mundo. Como é que foi a sua história especial com a pipa? Então, um dia eu estava empinando pipa e eu já tinha soltado a linha toda da pipa. E já tinha cortado minha mão toda também, porque é do cerol, né, que a gente passa na linha. Só que aí eu já tava com a mão toda cortada, mas mesmo assim eu consegui cortar uma pipa do menino. Aí eu saí correndo e consegui pegar a pipa e pra mim foi uma realização. Realmente, conseguir pegar a pipa de volta é uma realização, né? Eu já tinha me cortado a mão toda, então foi uma realização pegar a pipa de volta.
Muito bem. Muito obrigado. Um aceno JA, uma salva de palmas, de estradas para nós. Vocês podem levar as pipas de presente, tá bom? Amanhã à tarde aqui na FADBA, venta ali perto da casa do pastor Daniel Lide, que tem um vento muito bom. Vocês podem ir lá amanhã à tarde, brincar com o B, pinar pipa, ensinar o B a pinar pipa também. Ok. A maioria de nós aqui em algum momento já brincou, ou na praia, ou perto de casa. Eu encontrei um videozinho muito legal de um garotinho atrás de sua pipa. Dá uma olhadinha nesse vídeo, vamos lá. Muito bem. Esse vídeo resume um pouquinho dessa sensação de você brincar com a sua pipa. Uma das coisas interessantes sobre você empinar pipa é que você está sobre o controle do vento. Como foi citado aqui, Bom Jesus da Lapa não é um lugar que tem muito vento. Por isso a dificuldade deles em empinar a sua pipa. O texto que está em João capítulo 3, verso 8, fala sobre um tipo de vento. João 3, verso 8. A tradução que eu tenho aqui diz assim: o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Sabe, assim como para empinar pipa, você precisa do vento, para a vida espiritual, ser uma vida espiritual saudável, você precisa de um vento, que é identificado aqui no capítulo 3, verso 8 de João, como sendo o Espírito Santo. No Novo Testamento, a palavra que nós traduzimos por Espírito Santo é pneuma, que é vento. Pneuma pode significar vento, como o contexto pode significar o Espírito Santo. E Jesus ele está tratando deste tema aqui no capítulo 3. E ele diz: o vento sopra aonde quer. Sabe, o tema do vento, ou do sopro, ele é delineado também no Antigo Testamento. Quando você vai para o livro de Gênesis, você vê que na criação de todas as coisas, você tem a presença do Espírito Santo, criando como coautor junto com o Pai e com Cristo Jesus. O livro de Jó diz que o Espírito do Todo-Poderoso deu vida ao homem. Você sabe que ao criar o homem, um sopro
foi introduzido no homem. O homem recebeu o sopro da vida e passou a viver. E essa temática do sopro ou do vento, que é um princípio básico para a vida, está bem claro no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele passa a ser ainda mais claro quando o pneuma ou quando o vento é também usado como um símbolo para o Espírito Santo. Agora, alguém pode dizer assim: pastor, o Espírito Santo é um vento? Não, o Espírito Santo não é um vento. Aqui é uma figura de linguagem para falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele aparece no texto bíblico como sendo uma pessoa, ou Deus, e ele tem o poder de transformar corações, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo então é apresentado na Bíblia como tendo toda a autoridade. E por ter toda a autoridade, porque é Deus, ele pode ir aonde ele quiser. Veja, quando Jesus diz para Nicodemos, o vento sopra para onde quer, ele não está apenas falando sobre o fator vento que levanta as pipas, mas está falando sobre o próprio Espírito Santo e o seu poder de ir além das barreiras de Israel, dizendo assim: olha, Nicodemos, você é um líder da comunidade de Israel, mas o Espírito Santo sopra onde quer, e a salvação não é somente para quem é de Israel, a salvação é para todos os povos. Não há limites para o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra onde quer, ele é livre, ele não está amarrado a nada e nem a ninguém. Mas essa linguagem pode parecer estranha para alguns de nós, mas ela é muito apropriada neste diálogo com Nicodemos. Ele era um homem sábio, ele conhecia o texto bíblico, e sabendo que Deus não está limitado às barreiras que nós construímos, ele percebe então, através desse diálogo com Jesus, que o Espírito Santo poderia ir além dos seus limites. O Espírito Santo algumas vezes usa meios estranhos para alcançar o coração. Se eu trouxesse alguns de vocês aqui à frente esta noite, para contar a história de vida de vocês, para compartilhar como vocês foram alcançados pelo poder do Espírito Santo, como vocês foram alcançados pelo Evangelho, nós teríamos testemunhos poderosos, lindíssimos. Eu conheço pessoas que foram alcançadas por Deus em uma poça de vômito dentro de um bar. Eu conheço pessoas que foram alcançadas por Deus sem nenhum pregador apresentar o Evangelho para elas, mas porque elas encontraram uma Bíblia. Eu conheci uma senhora em Teresina, no Piauí. Ela contou para mim a história dela. Nós estávamos tendo um evangelismo do pastor Luiz Gonçalves. Ela se aproximou do palco e ela falou assim: eu preciso falar com o pastor Luiz Gonçalves. E eu falei: mas não tem como agora, o pastor Luiz Gonçalves está entrando para pregar. Eu espero ele terminar, eu preciso contar a minha história para ele. E eu perguntei para ela: mas o que aconteceu? Ela disse: pastor, um dia eu estava andando pelas ruas, eu sou catadora de lixo, e eu estava andando pelas ruas catando lixo, e eu encontrei no lixo, meu filho encontrou no lixo um DVD do pastor Luiz Gonçalves, e nós levamos para casa, e nós começamos a assistir o DVD, e eu vim aqui esta noite porque eu quero ser batizada pelo pastor Luiz Gonçalves. Deus usa muitas vezes métodos estranhos para alcançar corações, para salvar vidas. Ele não conhece os limites. Quer ver um exemplo? Um missionário foi para a Índia, e ele começou a pregar ali na Índia, e pregou para multidões, e depois de 10 anos que ele estava ali pregando, nenhuma pessoa tinha se convertido através da sua pregação. Ele já estava um pouco decepcionado, e ele então decidiu ir embora dali. E o homem que limpava o jardim dele procurou ele e falou assim: olha, eu quero ser cristão. Eu tenho ouvido o Senhor pregar há 10 anos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e eu decidi, eu quero ser um cristão. E aquele pastor disse: não, mas eu não posso batizar você. E ele perguntou: mas por que você não pode me batizar? Porque eu vim aqui para evangelizar as castas superiores.
Você é de uma casta inferior. Se eu batizar você, o evangelho não vai ter crédito aqui na Índia. Eu preciso batizar alguém de uma casta superior. Você é de uma casta inferior. Se eu batizá-lo, o evangelho vai ser agregado, vai ficar como uma referência de castas inferiores, de pobreza. E aquele homem disse: não, você tem que me batizar. Eu aceito a Jesus como Salvador. E ele falou com tanta força com aquele homem, que aquele pastor teve que batizá-lo, e falou assim: tá tudo bem, eu vou batizá-lo, mas vamos fazer isso escondido. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem. Ninguém pode saber que eu te batizei. E eles então foram para um rio, e o pastor batizou aquele homem. Só que acontece que o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo não se limita às barreiras que nós construímos. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquele homem que limpava o jardim da casa do pastor. E um dia ele decidiu fugir da casa do pastor e começar a pregar. E ele fugiu. E o pastor ficou desesperado. Se alguém encontra aquele homem de uma casta inferior pregando e dizendo que tinha sido batizado por aquele pastor, nunca mais aquele pastor alcançaria as castas superiores. E aquele homem saiu, e passou um mês, e o pastor procurou ele por todos os lugares, não o encontrou. E pouco mais de um mês depois, aquele homem voltou para a casa daquele pastor e disse: pastor, o senhor passou 10 anos aqui pregando. Eu ouvi a voz de Deus através do seu ministério. Eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. E eu não podia ficar aqui parado enquanto há milhões de pessoas nesse país que ainda não conhecem a Jesus. E ele então saiu. Ele falou: eu saí e eu fui pregar. E pastor, eu estou trazendo 100 pessoas que aceitaram a Jesus através da pregação que eu fiz, para que o Senhor batize. Ele passou 10 anos e não batizou ninguém. E um homem só, local, 1 mês de convertido, foi a pregar, e 100 pessoas aceitaram a Jesus no primeiro mês. Alguns meses depois já eram milhares de pessoas. E os livros sobre missões estimam que cerca de 1 milhão de indianos foram batizados através do ministério daquele jovem que limpava o quintal do pastor. Deus tem o seu jeito de fazer a sua obra. Deus tem o seu jeito de agir. Deus não se limita às barreiras humanas. Você pode dizer amém por isso? Ele não se limita às barreiras humanas. Parece estranho, mas assim como o vento, nós não podemos controlar o Espírito Santo. Nós não podemos estocar o vento. Nós não podemos estocar o Espírito Santo, porque Ele tem poder. E Ele tem, por ser Deus Todo-Poderoso, Ele não se limita às barreiras humanas. Agora, será que nós estamos seguindo o vento? Será que nós estamos permitindo que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo? Será que nós estamos respeitando a direção do vento na vida dos outros? De vez em quando eu vejo alguns cristãos que querem servir de molde para outros. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está empinando sua pipa desse lado de cá, e quando você olha, tem alguns que estão empinando a pipa, e a pipa está na direção contrária, e você diz: que coisa doida, a minha pipa está desse lado, a pipa dele está do lado de lá. Como assim? São as correntes de vento diferentes. Deus pode agir de maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Nós não podemos servir de molde para a vida espiritual dos outros. Nós não podemos querer que os outros empinem sua pipa do mesmo lado que a gente. Deus tem seu jeito de agir, e o jeito de agir de Deus é extraordinário, e nós precisamos respeitar o vento na vida dos outros. Nós precisamos respeitar também a força do vento, o poder do Espírito. E quando o poder do Espírito ele vem, ele vai causando em algum momento, parece que aparente destruição. Ele mexe com todas as estruturas. Assim como o vento, o Espírito Santo tem poder de mudar todas as coisas.
Pense num furacão. Às vezes o Espírito Santo vem como um furacão na vida de alguém. Às vezes o Espírito Santo vem como um furacão na vida da igreja. Sabe, amigos, de vez em quando eu ouço pregadores dizendo: os jovens da igreja serão protagonistas de um grande reavivamento. O Espírito Santo tomará os jovens. Sim, essa é uma linda promessa. Mas muitas vezes o reavivamento começa com aqueles irmãos e irmãs, aqueles senhores e senhoras, aqueles velhinhos que estão ali orando, clamando poderosamente. O reavivamento pode começar com as crianças, o reavivamento pode começar com as mulheres, o reavivamento pode começar com os homens de negócio. Deus tem jeitos estranhos de fazer a sua obra, porque assim como o vento que sopra e que vai para onde quer, assim também é o Espírito Santo. Nós podemos ouvir o seu som, ouvir a sua voz, mas muitas vezes não temos clareza de onde vem nem para onde vai. Nós precisamos respeitar a força do Espírito Santo, mas mais importante, nós precisamos ser liderados pelo Espírito Santo, submissos ao Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Só que esta noite, eu gostaria de convidar você a pensar sobre esse sopro transformador. Eu não sei como foram as suas férias. Talvez você colocou as mãos na lama. Talvez você caiu. Você fez coisas que não deveria fazer. Foi a lugares que não deveria ir. Ouviu coisas que não deveria ouvir. Viu coisas que não deveria ver. Se viciou. Está apaixonado. Está andando na direção contrária da vontade de Deus. Está perdido. Parece que o coração não tem mais esperança. Há talvez um vazio dentro de você. Há uma mancha na tua alma. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem um poder transformador. O Espírito Santo tem um poder regenerador. Ele pode te levantar de onde você está. Eu não sei se você em algum momento já foi a um lugar bem alto. O vento batendo no seu rosto. Sabe aquela sensação de imensidão quando você olha para aquele vale? De que você é pequeno demais. Mas aquela brisa bate no seu rosto. Todas as vezes que eu sinto isso, eu sinto um abraço da eternidade. Eu sinto um abraço do Espírito Santo na minha vida. E quantas vezes depois de cair, de pecar, eu tenho ido a lugares assim, para me sentir mais perto de Deus, para chorar diante de Deus, para clamar perdão, para dizer: Deus, sopra na minha vida, e que o teu sopro transformador mude tudo em mim. Eu não estou falando esta noite com pessoas perfeitas. Talvez a sua vida esteja muito semelhante a um vale de ossos secos. Talvez haja tanta sequidão, há uma estiagem espiritual no teu coração, a angústia, a culpa, há medo de olhar para Deus, não há mais vontade de orar ou de ler a Bíblia. Você está lidando, ou você está em conflito contra os desejos do teu coração, contra as paixões do teu coração, talvez até um pouco desesperado, ou não conseguindo entender bem o plano de Deus para a sua vida, ou com medo de não mais ser aceito, de não mais ser amado. Eu gostaria de deixar com você 3 verdades esta noite. Compartilhar 3 verdades sobre o Espírito Santo esta noite, sobre esse sopro transformador esta noite, e eu espero que essas 3 verdades aqueçam o teu coração e te encorajem a viver uma vida com Deus. A primeira delas: o sopro do Espírito Santo tem um poder transformador. Sabe,
É muito difícil para mim e para você dizermos qual foi o lugar ou o momento exato ou as circunstâncias do processo da nossa conversão. Mas o fato de eu e você não termos a condição de dizer quando aconteceu a nossa conversão, isso não prova que nós não sejamos convertidos. Assim como o vento é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos e sentidos, assim também é o Espírito de Deus em sua obra. Ele é um poder regenerador. O olho humano não pode ver, mas o Espírito Santo gera uma nova vida e cria um novo ser, à imagem de Deus. Eu converso com muitos jovens, eles dizem assim: pastor, eu não tive um momento na vida que eu me converti. Eu cresci na igreja. Por incrível que pareça, eu, o pastor Daniel, a nossa equipe pastoral, nós recebemos dezenas de pedidos, todos os anos, de jovens que nasceram na igreja, nunca se afastaram da igreja e querem ser rebatizados. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, eles não são verdadeiramente convertidos. Deixa eu tirar essa imagem da tua mente. Não é possível determinar quando houve a conversão, mas o fato de você não ter um momento, um marco na tua história de mudança de vida, não significa que você não seja convertido. E você que cresceu na fé, que está andando com Deus desde a tua infância, você não precisa de uma mudança radical, porque você já está caminhando para a eternidade. O que você precisa de mais de Deus o tempo todo. Então, embora nós não consigamos descrever claramente o dia, quando a conversão, quando a obra do Espírito Santo aconteceu, isso não determina ou não diz que nós não somos convertidos. Agora, embora a obra do Espírito Santo ela seja silenciosa e imperceptível, os efeitos são vistos. Se o coração foi renovado pelo Espírito Santo, a nossa vida dará testemunho disso. Apesar de nós não podermos fazer nada para mudar o coração, para entrar em harmonia com Deus, nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nossas boas ações, porque tudo de bom que há em nós é graças ao Espírito Santo que mora em nosso coração. E as mudanças que Ele faz são notadas no caráter, nos hábitos, nos propósitos. E você sabe como eram as coisas antes que o Espírito Santo habitasse o seu coração e como elas são agora. Eu gosto do que diz Ellen G. White no livro Caminho a Cristo. Ela diz: o caráter, presta bem atenção nesta frase, jovem. O caráter é revelado não por boas obras, nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. Não é porque você fez uma bondade hoje que você é bom caráter. Não é porque você caiu hoje que você é mau caráter ou má caráter. Não, uma pessoa ruim. São os atos costumeiros, são os hábitos da vida. Você pode cair, e a Bíblia diz: o cair era do homem, mas o levantar, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todos nós caímos. Todos nós cometemos erros, mas o problema não está nesses erros ocasionais, mas na tendência que palavras e atos revelam. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, o sopro do Espírito Santo tem um poder transformador. Não é uma mudança ocasional, assim como o caráter não são atos ocasionais de bondade. O sopro do Espírito Santo não produz apenas
Caráter bom ocasional é uma transformação poderosa nos hábitos. Todos nós travamos uma luta, mas o Espírito Santo tem poder de mudar as coisas. Agora, há uma segunda verdade, guarde isso no seu coração. Pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o sopro transformador do Espírito Santo. Hoje à noite, quando eu entrei aqui na igreja, eu encontrei duas garotas. Eu admiro muito a postura delas. Elas têm sempre um sorriso no rosto. Elas parecem meninas muito boas e são. E eu falei para elas assim: vocês têm um jeitinho de crente. Alguma vez na vida alguém já olhou para você e falou assim: você tem jeito de crente? Às vezes nós recebemos esse elogio, não é o caso delas, pela roupa que a gente veste, pelo jeito manso de falar. Ô gente, o que tem crente de aparência, não existe esse crente sem pecado, perfeito, mas existe a essência. E a essência não é vencida pela aparência. A essência está na generosidade, no amor, nos frutos produzidos pelo Espírito Santo. Há muito fogo falso, há muita falsa empolgação, há falso vento. E algumas pessoas parecem ter sido transformadas. Agora, por que as pessoas parecem crentes ou parecem cristãs? Muitas vezes é pelo desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros. Às vezes é por respeito próprio, para evitar a aparência do mal. Às vezes é um coração egoísta, mas que quer promover atos generosos para chamar a atenção para si. Então, de que maneira nós podemos demonstrar se há essência ou se é apenas aparência? A pergunta é: quem domina o seu coração? Onde estão os seus pensamentos? Acerca de quem você gosta de conversar? Quem é a tua maior paixão? Você pensa nele? Você pensa em Jesus? Você consagra a Ele tudo o que você tem? Suas finanças, sua casa, seus talentos? A sua vontade é agradar a Deus? Não haverá evidências de um genuíno cristianismo sem arrependimento. E o arrependimento e o poder do Espírito Santo produzem uma reforma no coração. Sabe, mas há uma terceira verdade. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais claramente você enxergará as suas imperfeições. Eu não tenho medo de pessoas imperfeitas, mas eu tenho muito medo do ar de santidade de alguns. Porque pessoas imperfeitas que lutam com batalhas duras, mas que se são submissas ao poder do Espírito Santo, há esperança para elas. Eu tenho amigos que estão vivendo longe de Deus, sabe? E tenho amigos que são da igreja, mas estão vivendo longe de Deus. Tem duras batalhas, mas são muito sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu acho bonito demais quando alguns jovens, aqui da nossa comunidade, que vivem profundas batalhas espirituais, não deixam de vir para a igreja. Algumas vezes eles vêm se arrastando, algumas vezes eles vêm com vergonha, mas eles não deixam de vir. Nós sabemos de suas lutas, nós acompanhamos as batalhas que eles enfrentam em nossa comunidade. Muitas vezes somos nós que os levamos
depois que eles caem, para um médico, ou damos um banho depois que eles bebem ou enchem a cara, mas são muito sensíveis à voz do Espírito Santo. São imperfeitos, são sensíveis. E quando ainda há sensibilidade, há esperança de transformação, há esperança de mudança. O problema é quando nós começamos a nos afastar de Deus e a querer justificar os nossos erros. Isso não é um problema, isso devia ser aceito, a igreja é antiquada, a igreja, ela é opressiva. Não, seja sensível, fique perto de Jesus. E mesmo aqueles que não estão em pecado aberto, têm suas batalhas, e quando você olha para Jesus, você vê as suas imperfeições. Quanto mais você chega perto de Jesus, quanto mais você contempla a sua glória, quanto mais você observa o seu caráter, mais você vê claramente quais são as suas imperfeições. Sua visão fica mais clara. É como se você ampliasse os pecados da sua vida. Só que quando você percebe claramente quem você é, e você suplica a graça do Espírito Santo, quando você suplica esse sopro transformador, você ganha nova vida. Quem não consegue reconhecer sua própria pecaminosidade, não consegue desenvolver um amor profundo por Jesus. Às vezes você está lutando contra o seu coração, e você se nega, e você diz: eu não sou assim, eu me comportei assim, mas eu não sou assim, eu agi mal, eu xinguei, mas eu não sou esse mau caráter, eu não sou essa pessoa ruim. Você colocou o pé na frente para o outro cair, mas você fala: mas eu sou bom. É porque eu precisava proteger a minha reputação, é porque eu precisava daquela posição. Você fica se enganando, e esse engano vai te levar à morte espiritual. Olha para você mesmo. Eu sou um idólatra, eu sou um egoísta, eu sou imoral, eu sou falso, eu sou mentiroso, eu sou ladrão, eu sou fofoqueiro. Olha para você mesmo, olha para as tuas fraquezas, olha para as tuas imperfeições, reconhece a tua culpa, se humilha, chora, grita, clama, reconhece a tua pecaminosidade, porque quando você reconhece quão pecador você é, você percebe que a graça de Cristo é superabundante, é gigantesca, é poderosa, e um amor mais profundo por Jesus começa a ser desenvolvido. Sabe, a pessoa ela é transformada pela graça de Cristo, e essa graça faz com que eu perceba, ou com que eu admire mais o caráter dele. Se eu não consigo ver claramente os meus pecados e erros, de alguma maneira, é porque eu não estou conseguindo enxergar a beleza e a excelência de Cristo. Porque quando você olha para Jesus, não dá para você se achar bonzinho. Quando você olha para Jesus, não dá para achar que você está de boa, que você é santo. Não existe esse santo que olhe para Jesus e não se humilhe. Paulo olhou para Jesus e declarou: eu sou o pior entre os pecadores. Aqui está um coração cheio de falhas, aqui está um coração deformado pelo pecado, aqui está uma mente corrompida, apaixonada pelo pecado, pelos prazeres desse mundo. Aqui está um coração inclinado às paixões deste mundo.
É o que Paulo está dizendo, eu sou o pior entre os pecadores. Para de se achar bonzinho, para de se achar o melhor, o cara na vida espiritual. Não é a sua posição, não é o seu tempo de igreja, mas quanto mais você olha para a beleza do caráter de Cristo, mais você reconhece que é pecador, mais você é levado a se humilhar, a se lançar aos pés de Jesus. Você enxerga menos as suas qualidades, enxerga mais a infinita pureza e a bondade do Salvador. Quando nós olhamos para o Salvador e enxergamos a nossa própria condição pecadora, degenerada, suja, imoral, nós somos conduzidos a Ele, e Ele nos alcança e nos perdoa. Nós não estamos desamparados. Não é porque você se sente sujo que você está desamparado. Ele te ama e Ele se manifesta de maneira poderosa com o sopro do Espírito para alcançar aqueles que estão com o coração longe. E pelo seu poder, Ele transforma o caráter, Ele muda as paixões, Ele muda as tendências. E eu desafio qualquer homem, qualquer mulher nesta igreja esta noite, a submeter o coração ao Espírito Santo e não ser completamente transformado de suas paixões, de suas tendências, de suas inclinações imorais. Eu não estou dizendo que se você se lançar, você vai deixar de ter uma luta contra essas paixões. A luta vai permanecer ali, mas você vai ter domínio próprio para dizer não às suas paixões e sim à vontade de Deus. Miqueias capítulo 7, verso 9 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a linda promessa de Deus. Colossenses 2,14 diz que Ele cancela a nossa dívida, tudo que era contra nós pelo seu amor, e Ele remove inteiramente, encravando a nossa culpa na cruz. Este é o nosso Deus. E é esse Deus que ama você e que pode te dar um novo começo nesse segundo semestre. É esse Deus que pode fazer com que você recomece. É esse Deus a quem você pode ir com a sua culpa e receber perdão, poder para uma nova vida, poder para reescrever uma nova história, poder para começar tudo de novo, poder para te proteger do mal. A graça de Cristo é maravilhosa, e essa graça dá sentido ao aflito coração. Mas você precisa dizer: Senhor, eu quero sempre estar aos pés da cruz, eu não quero mais me afastar da cruz, eu quero ver a Tua glória. Eu estudei aqui do ano 2003 ao ano 2006. E eu tive a oportunidade de entrar em contato com muita gente. Eram estudantes que vinham do Brasil todo. Gente que deixava os seus estados e as suas cidades em busca de uma educação melhor aqui no IAN. Na época IAN. Mas alguns vinham para cá como a última esperança dos seus pais. O internato na época tinha aquela ideia de reformatório. Não que fosse, porque não era. Mas alguns pais tinham essa visão. E alguns pais enviavam os filhos para cá, porque eles acreditavam que aqui as coisas podiam ser diferentes. Eu cheguei aqui e em 2003 eu conheci no internato um garoto. Eu vou chamá-lo de Renato, ok? Por semelhança ao Renato que nós temos aqui. O Renato é aquele garoto assim, que deveria ter ido para o reformatório mesmo. O Renato soltava bomba dentro do residencial. Colocava bomba dentro dos lixeiros.
Renato, ele fugia totalmente das regras, mas ele fazia de uma maneira tão perfeita que ele nunca era descoberto. Diferente de hoje, né? Que o CSI mora lá dentro do residencial. Pastor Marcão e sua equipe. Mas o Renato, ele tinha problemas muito maiores do que aquilo que ele fazia ali no residencial. O Renato se envolveu com muitas coisas ao longo da vida. E ele chegou aqui mesmo como a última esperança. O Renato não podia sair pelas portas aqui da FADBA, do IAN. Se ele fosse lá fora, os homens que estavam atrás dele poderiam matá-lo. Se descobrissem que ele estava aqui, ele poderia ser morto. E o Renato permaneceu estudando aqui por 2 anos. Ele terminou o ensino médio aqui. E eu me recordo que depois de cometer vários erros aqui nesse residencial, de algumas vezes fugir e usar drogas, um dia o Renato ouviu a voz de Deus sentado nesta igreja. O Espírito Santo falou ao coração dele. E eu me recordo do dia que Renato se levantou para o apelo. Quando o pastor fez o apelo, ele se levantou. E eu lembro da galera do ensino médio olhando assim, espantado, o Renato levantando no apelo. E ele veio, sozinho. Era uma semana de oração. Ele levantou e veio. E ele ficou aqui sozinho na frente. Daqui a pouco a gente se levantou, veio, abraçou o Renato. E o Renato pediu para estudar a Bíblia. O Renato estudou a Bíblia. O Renato contou depois para a gente as histórias dele. O quanto ele tinha se envolvido com drogas. O quanto ele tinha se envolvido com crime. O quanto ele tinha sido maldoso com as pessoas. Mas ele estudou a Bíblia. O Renato não foi batizado aqui na FADBA. Ele voltou para a sua cidade. Terminou o ensino médio e voltou para a sua cidade. Algum tempo depois, eu formei, me tornei pastor. E um dia eu fui convidado para fazer uma semana de oração numa cidade aqui no oeste da Bahia. E eu cheguei na igreja, assumi o púlpito, olhei para o auditório e no primeiro banco estava aquele mesmo garoto, o mesmo jeito moleque, de terno, com a Bíblia na mão. Aí eu desci, cumprimentei ele pelo apelido que ele era conhecido aqui no colégio, fui até lá e apertei a mão dele. E ele olhou para mim e falou assim: Herbert, não conta a minha história aqui não, que eu sou o ancião da igreja. Aquilo mexeu muito com o meu coração. Deus pode limpar toda a culpa. Deus pode transformar todas as coisas. Você pode ter sujado suas mãos com lama, mas Ele tem poder de renovar a sua vida. A Dani vai cantar agora. E a Dani vai cantar uma canção linda, que fala sobre esta graça. Essa graça que acolhe. Essa canção é uma oração que diz: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Você pode falar para Deus hoje: Deus, vem com o teu sopro transformador e faz esta obra na minha vida. Eu não sei de onde o Senhor vai estar vindo, eu não sei que métodos o Senhor vai usar. O Senhor às vezes usa métodos estranhos, pessoas imperfeitas para alcançar o coração. Eu não sei quais são as suas batalhas espirituais. Talvez você esteja lutando contra a pornografia, talvez você esteja lutando contra a homoafetividade, talvez você esteja lutando contra a tua língua,
Talvez você esteja lutando contra o teu desejo de usar drogas. Talvez você esteja lutando contra o teu desejo de ir para festas. Talvez você esteja lutando contra a vontade de mentir, os pensamentos imorais. Talvez a tua luta pessoal seja contra o orgulho, contra o egoísmo. Mas você pode se lançar diante de Deus esta noite e dizer: Deus, eu estou aqui, frágil como eu sou, pecador como eu sou, miserável como eu sou. Eu preciso de graça. Salva-me. Eu não quero que esse novo semestre seja como foram as férias ou o semestre passado. Eu quero viver para a tua glória. Manifesta a tua glória na minha vida. Salva-me pela tua graça. Transforma-me pelo teu poder. Que o teu sopro transformador alcance o meu coração. Para de querer determinar onde tua pipa vai. Para de querer determinar aonde tua vida vai, como serão as coisas. Permita que o Espírito Santo te conduza. Deixe que a obra, o poder deste Espírito alcance o teu coração esta noite. Se você se sentir à vontade de se humilhar diante de Deus, junto comigo aqui diante do altar, na primeira nota desta canção, reconhecendo os pecados e erros que são nossas lutas, as nossas imperfeições. Se você quiser se levantar para orar comigo aqui à frente, selando esse compromisso de viver uma nova vida agora com Jesus, permitir que o sopro transformador do Espírito Santo toque o teu coração. Na primeira nota dessa canção, você já pode levantar e vir aqui à frente, em nome de Jesus, se juntar a mim, para nós dizermos para Deus: Deus, salva a nossa vida, transforma o nosso coração, muda a nossa história com o teu sopro transformador. Deixa o Espírito Santo conduzir. Você simplesmente pode levantar e vir. Senhor, por tanto tempo eu te procurei. Senhor, preciso tanto te dizer que errei. Senhor, hoje eu estou ferido, sozinho e sem abrigo, pra me proteger do mal. Senhor, eu quero sempre estar ao pé da cruz. Senhor, não quero mais me afastar da luz. Senhor, eu quero a tua ajuda, pois sei que nunca mudas e que de minha culpa podes me livrar. Maravilhosa graça traz vida onde passa e dá sentido ao aflito coração. Que bom é ter um grande amigo que nos protege do perigo e sabe o que é melhor pra nós. Senhor, a minha vida entrego em tuas mãos.
Senhor, eu quero ver tua glória, pois quero nova história. Eu quero nova vida. Vem me ajudar. Maravilhosa graça, traz vida onde passa e dá sentido ao aflito coração. Que bom é ter um grande amigo que nos protege do perigo e sabe o que é melhor pra nós. Obrigado, Dani, pela linda canção. Você pode se ajoelhar diante de Deus. Querido Pai Celestial, nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo. Alguns de nós o limitamos dizendo que ele é somente para um povo. Talvez alguns de nós o limitemos dizendo que ele não pode perdoar todos os pecados, que há pecados que são imperdoáveis, que há pessoas que não têm mais chance, não podem mudar de vida. Não, Senhor. Nós não podemos limitar o Teu Espírito, porque o Teu sopro transforma vidas. E o Senhor tem transformado tantas vidas o tempo todo. Porque o Senhor é soberano, Tu és Deus Todo-Poderoso. E aqueles que estão aqui, Senhor, lançados aos Teus pés, ajoelhados, reconhecem que são pecadores, miseráveis. E enxergam a beleza infinita de Cristo Jesus. Pai amado, não nos deixe presos ou escravos dos nossos pecados e erros. Não permita que continuemos, Senhor, com as nossas mãos na lama, nossos pés no charco, não, Senhor. Nos levanta e nos coloca sobre a rocha que é Cristo Jesus. Faz-nos, Senhor, a chegar a Cristo, a nos sentirmos seguros em Cristo, a termos em Cristo este bom amigo que nos salva dos nossos pecados e erros, que limpa a nossa culpa, que transforma a nossa vida, Senhor. Nós não queremos continuar sendo os miseráveis que somos, nós queremos ser transformados pela Tua graça. Nós sabemos que somos imperfeitos, nós somos a lugares que não deveríamos ir, nós tocamos o que não deveríamos tocar, nós ouvimos o que não deveríamos ouvir, nossos olhos viram o que não deveriam ver. Mas esta noite, Senhor, nós nos subjugamos a Ti, nós nos pregamos juntamente contigo na cruz. Nós aceitamos o Teu perdão e a Tua graça. Nós suplicamos misericórdia. Salva-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Dá-nos uma nova vida em Cristo Jesus. Dá-nos poder para viver uma vida vitoriosa. E com o Teu sopro, Pai, conduz a nossa vida em nome de Jesus. Transforma o íntimo do nosso ser e faz-nos viver para a Tua glória, agora e para todo sempre. Amém. Com amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Hoje houve salvação entre nós. Volte para casa salvo, em nome de Jesus.